Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, como é que estão vocês? Como é que vocês estão? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu corpo? Como é que está a sua alma? Está o seu coração? Firme com Jesus? Forte com Jesus? Lembre-se que Jesus tem sempre vitória para você. Eu me lembro de um pastor que sempre falava, um pastor que foi um dos meus mentores, e ele sempre dizia: Deus nunca preparou derrota para você. Deus sempre preparou vitórias para você. Interessante que a palavra de Deus também, ela profere isso. Ela diz que eu sei os caminhos que eu tenho para vós, caminho de bem, de bênção, caminho de vitória para vocês. Então, queridos, permeie a sua vida, busque a vitória e creia na vitória do Senhor. Faça declarações poderosas, tenha esperança, não perca a esperança. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de epidemia, como queira, as coisas já estão voltando para o lugar, as coisas já estão normalizando de uma forma muito congruente. Claro, tome todos os cuidados devidos, mas as coisas estão caminhando. Há uma grande lanterna no fim do túnel, não falo nem a luz. Vacinas proativas estão aí. Eu estava conversando com um amigo meu, até conversando também com minha esposa, que não tínhamos nenhum alento há 2, 3 meses atrás. Estava tudo no escuro, estava tudo breu, mas agora não. Agora a humanidade respira uma esperança para a raça humana. E Deus tem abençoado as pessoas, os médicos, os enfermeiros e, sobretudo, os cientistas que estão fazendo uma vacina que é o caminho e resultado para o fim dessa epidemia. Mas, queridos, você precisa crer. Hoje nós passamos um momento de epidemia, mas o ser humano, ele passa sempre por adversidades. E o ser humano, Deus colocou no ser humano o ser criativo. Deus colocou em nós o sonhar, o criar, o ver, o desejar as coisas boas de forma proativa, de forma altruísta, de uma forma elementar. E, queridos, isso é bom, você sonhar, você crer, você buscar o sonho de Deus na sua vida, você buscar a realização dos sonhos de Deus na sua vida. Quando os sonhos nos realiza, queridos, é algo maravilhoso, é algo de bom, é algo de tremendo. Quando um sonho se realiza nas nossas vidas, nós passamos a glorificar a Deus, nós passamos a exaltar ao Senhor, nós passamos a crer mais em Deus. E, queridos, é a importância do sonho, né? Porque você precisa crer, e hoje nós vamos falar a importância de crer. Se você quer algo na sua vida, você precisa crer. Você vai ver como a crença é muito importante. No Evangelho Sinóticos, ou seja, de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver uma congruência muito grande na questão do crer, na questão do princípio do crer, né? A crença é um princípio, você crê é um princípio, você acreditar é um princípio. Você crer e acreditar é um princípio para você conseguir ter esperança, conseguir ter aquilo que você deseja. A esperança, o amor, a fé, a base é a crença. Ela em si só são a mesma coisa. E você precisa crer. Então Deus colocou sonhos dentro de você, Deus colocou desejos dentro de você, desejos altruístas, você que é mãe de família, você que é pai de família, você que é pastor, você que é membro de igreja, você que faz parte da sociedade, você que é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, isso é muito bom. E, queridos, alimente seus sonhos, alimente os seus sonhos, alimente os seus sonhos para que você venha ser uma voz profética na vida das pessoas, para que você venha ser uma bênção na vida das pessoas, para que você venha ser um baluarte na vida das pessoas, para que você venha ser um canal de Deus na vida das pessoas. Eu sempre sonhei em ser pastor. Eu sonhava em ser pastor. Aos moldes protocolado para a nossa convenção batista. E graças a Deus aqui hoje estou falando para vocês. E isso já faz o que? 14 anos que eu me tornei pastor. Não foi fácil
tive que enfrentar alguns leões gigantes, mas Deus me deu vitória. E graças a Deus estou aqui exercendo o meu ministério. Então, queridos, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Vamos lá. Repita comigo, tudo é possível ao que crer. Há uma passagem de um jovem lunático, e esse jovem lunático tem um diálogo muito interessante com Jesus que eu quero retratar aqui para vocês. Nós vamos pegar uma perícope da Bíblia, ou seja, um pedaço do texto, para você ter uma ideia de como aconteceu esse fato deslumbrante e maravilhoso. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Aquele homem, ele tinha um filho que era lunático, que pegava o demônio, pegava o filho, que o demônio, o menino era possuído por um espírito imundo, como diz a Bíblia, e aquele espírito imundo jogava o menino na água e no fogo, na água e no fogo. E então Jesus, ele faz uma pergunta, né? E perguntou ao pai, quanto tempo lhe sucede isso? Queridos, às vezes, Deus faz pergunta para você, porque Deus quer saber a sua opinião, Deus quer saber a sua iniciativa. Deus quer saber a sua opinião e Deus quer saber a sua iniciativa. Eu tenho um ditado que eu uso no meu Instagram de desenvolvimento humano, que fala o seguinte, me conte a sua história e arrancarei as suas lágrimas. Me conte a sua história e mudarei o seu destino. Então, é uma frase elaborada por mim, viu? Quem pegar essa frase vai pagar por direitos autorais. Brincadeiras à parte, queridos. Fique à vontade para usar essa frase. Mas é uma frase psicanalística. É uma frase científica. Por exemplo, para você saber a história de alguém, para você remediar alguém, você tem que saber a história dessa pessoa. Você tem que saber o que essa pessoa faz, né? Ou fez para estar naquele lugar. Quando você vai ao médico, você tem algum problema, né? Ele vai perguntar a você algo do seu passado. A ser um psicanalista, a seus psicólogos, a seus coaches, a ser um pastor, a seus terapeutas. Porque todo pastor, queridos, ele é um terapeuta. Todo pastor, ele é um psicólogo. Todo pastor, ele é um coach. Jesus era um coach de excelência, claro, acima da média, não sendo comparado a ninguém, acima de todos. Jesus era um filósofo, Jesus tinha as filosofias altruístas, divinas, né? A filosofia do bem-estar humano. Então, Jesus, ele era uma pessoa fora da curva, fora da caixa, um homem excelente, um homem extraordinário, por isso veio a ser nosso Senhor e Salvador. Então, Jesus, queridos, ele sabia disso. Só que aquele homem, ele foi muito sincero e também eu acho que ele não sabia muito quem era Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, mas não sabia quem era Jesus de fato. E ele falou, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu pode, claro que Jesus podia, claro que Jesus era o Senhor do Senhor, mas Jesus ignorou aquela frase, Jesus, ele é sempre proativo, sempre para frente, ignorou aquela frase e falou, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que eu crer. Aí Jesus jogou a responsabilidade para ele. E uma coisa que eu gosto desse homem, queridos, que ele foi um homem sincero. Que ele foi um homem sincero. Você percebe uma sinceridade na vida desse homem muito grande. Ele sabia da sua fraqueza, ele sabia que ele era limitado, ele sabia que ele era um homem muito aquém daquilo que se esperava, mas foi um homem que Jesus gostou do comportamento dele. Jesus gostou da maneira dele ser. E ele falou logo assim, e logo o pai do menino, clamando e com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então aí Jesus operou um milagre, né? Aí Jesus operou um milagre. Queridos, mas o cerne da questão, você vai ver o seguinte, tudo é possível ao que crê, né? Tudo é possível ao que crê. Você crê, então você precisa acreditar
Deus pode realizar na sua vida. Tudo é possível que agora você precisa acreditar, você precisa cooperar com Deus naquilo que Deus quer cooperar na sua vida. Você precisa acreditar no milagre. Agora, queridos, tem coisas que Deus vai, que o dizer de Deus é não e acabou. Tem coisas que Deus vai dizer não e acabou. Entendeu? Agora, a maioria das coisas, mas isso é uma exceção. Mas isso é uma exceção porque as pessoas pegam isso como regra. Ah, mas Deus ele diz não não, mas isso é uma exceção. Né? Porque os caminhos de Deus são mais altos que nossos caminhos. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas são para Deus, e as cobertas Deus revelou ao homem. Aquilo que o homem precisa saber, Deus se revela através da palavra. E aquilo que tem coisas que o homem nunca vai entender, queridos. Os propósitos de Deus, o caminho de Deus, alguns, né, Deus revela. Mas tem coisas que o homem nunca vai saber, a não ser que esteja na glória, conhecendo em parte, né? Porque hoje nós conhecemos em parte, mas um dia conheceremos ele plenamente, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então, queridos, Deus, agora no mundo físico, no mundo que nós passamos, Deus tem 3 características de resposta. Sim, não, espere. Sim, não e espere. Né? Então, você precisa compreender que o não de Deus é uma bênção para você se você anda nos caminhos do Senhor. O sim de Deus é uma bênção para você se você anda nos caminhos do Senhor. O espere é um caminho do Senhor, é uma bênção de Deus para você se você anda no caminho do Senhor. Então, qualquer que seja a resposta de Deus, você sempre sai ganhando. Você sempre sai vencendo. Você sempre sai um vencedor. Você sempre sai por cima da carne seca. Você sempre sai altruísta. Por quê? Porque Deus, querido, já falei aqui para vocês, eu preguei, Deus colocou no coração para pregar a resposta que Deus tem antes da fundação do mundo. Isso é forte, queridos. Deus já tem resposta para mim, para você, antes da fundação do mundo. É só lá a gente pegar e sacar aquilo que nós precisamos. Claro que a gente vai pegar, sacar para o nosso, para algo que seja improdutivo, fútil, até nocivo, não. Algo que seja salutar, seja proativo, seja para o nosso bem-estar, está lá no baú do céu. É só você orar, e você chegar lá, você pega, saca, e conforme a necessidade, porque é assim que Deus faz, queridos. Você vê, ao longo dos anos, a igreja tem 2.000 anos, e muito além disso, porque a oração não começou agora, com 2.000 anos. A oração começou bem antes de Jesus, ó. Jesus aqui na Terra, Jesus ele já existia, ele já era. Então, queridos, a oração começou lá atrás. A oração começou lá atrás, no Jardim do Éden, quando Adão conversava com Deus, Adão e Eva. A oração começou lá atrás. A oração não começou com a igreja, não. Quem disse isso? A oração não começou com a igreja, não. Cuidado com teologias que venha danificar aquilo que Deus colocou como dogma e doutrina. Queridos, eu tenho muito cuidado na doutrina da igreja. Pode me chamar de religioso, pode me chamar de arcaico, pode dizer que eu quero me aparecer, pode me dizer que eu não tenho experiência com Deus, pode falar o que for. E eu sei que eu tenho tudo de bom daquilo que Deus colocou em mim. Eu sei que eu tenho experiência maravilhosa com Deus. Né? Agora, você vai ver o seguinte, viva com critérios, queridos. Viva com critérios e princípios da palavra de Deus. Porque o que eu vejo, queridos, por exemplo, é muitas pessoas, às vezes jovens, né, que por meio de comunicação ser hoje muito acessível, não banalizado, mas muito acessível. Então, muito jovem que não tem experiência, que não tem raiz, às vezes porque ele leu 2, 3 livros, saiu do seminário recentemente, engoliu várias coisas que não era para engolir, e começa a falar muitas asneiras, muitas besteiras na internet. Né? Muitas asneiras, muitas besteiras na internet. Eu tenho misericórdia dele, peço a Deus misericórdia, porque às vezes, coitado, ele está enganado. Está enganado. Tem gente que é vendo o diabo mesmo. Né? Por exemplo, tem o Felipe Neto, tem o Poixá, tem esses caras aí, YouTube aí, que são filhos do diabo, até que ele se arrependa e eles aceitem a Jesus. Eles são filhos do diabo porque promovem mesmo tudo contra a palavra de Deus. Não tem outro termo.
né? A minha oração é que ele se converta e se torne um apóstolo Paulo, né, dos dias de hoje. Quantas pessoas que estavam outrora no tempo fazendo coisas terríveis e se tornaram hoje grandes pregadores do evangelho. Por isso que eu peço a Deus misericórdia dessas pessoas. Agora, no entanto, hoje são pessoas que falam besteiras. Nós vemos aí muitos YouTubes e teólogos, né, teólogos que falam muitas asneiras que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Infringindo contra a santidade, muitos deles infringindo até contra o dogma da igreja. Porque, queridos, deixa eu explicar algo aqui para você. Dogma e doutrina, toda igreja, o dogma ele é indispensável. O dogma é dispensável, né? Agora, doutrina, isso você vai discutir, é uma questão mais de coerência. O que é coerência? É uma questão mais de bom senso. Por exemplo, se eu estou na igreja, que é permitido usar calça, né, usar short, eu vou ficar naquela igreja com amor, com carinho. Mas se eu estou na igreja, já sabendo que a igreja tem essa doutrina, de não usar short, queridos, eu vou fazer o que lá? A igreja de Deus é. O pastor pode vir na sua rede social falar sobre calça, sobre short. Pode, deve, tem. Muitas pessoas pensam que isso é banal, mas não é isso banal não, porque faz parte do estatuto da igreja, né? Agora, doutrina é o cara falar que o homossexualismo não é pecado. Doutrina é o cara falar que Jesus era isso e era aquilo, né? Doutrina é o cara falar tanta besteira que nós vemos aí. Então, permitindo, né, as coisas que a Bíblia condena, né? Permitindo as coisas que a Bíblia condena. E nós devemos ser, queridos, literalmente fiéis à Escritura. E tem muita gente boa aí, tem muitos teólogos aí, eu conheço muitos teólogos aí que eu bebo da fonte desses caras, que os caras são magníficos. A gente vê o Espírito Santo na vida das pessoas, independente de igreja, independente da sua crença no sentido de ser pentecostal. Eu conheço teólogos pentecostais brilhantes. Eu sigo teólogos da Adventista excelentes. Eu sigo teólogos da presbiteriana fora de série. Eu sigo teólogos e tudo com raízes. Pessoas sensatas, equilibradas, com vida no altar, pessoas que produzem fruto digno de arrependimento. Então, queridos, quando você se debruçar para ver alguém, veja a vida dessa pessoa, se essa pessoa caiu de paraquedas. Às vezes, coitado, um seminarista, ele começa hoje. Ele saiu, não é que ele seja ruim, não, mas ele vai cometendo alguns equívocos que vai consertando ao longo da caminhada, né? Às vezes, ele leu 2, 3 livros e vai cometendo alguns equívocos até chegar à maturidade. E todos nós somos assim. Mas voltando aqui ao assunto, queridos. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Foi que Deus falou com Marta. Se creres, verás a glória de Deus. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, queridos, precisa ver o texto, o contexto, né, para você interpretar. Jesus falou, se creres, verá a glória de Deus. E Marta já colocou um ponto final. Não, Senhor, não precisa me incomodar, não. Meu irmão já faz 4 dias. E Jesus falou, se creres, verá a glória de Deus. Não falei com você? Não, ele disse, se creres, verá a glória de Deus. Agora tira a pedra. Queridos, tem coisa que só eu e você deve fazer.
Você pode orar, você pode buscar, você pode ler a Bíblia, você pode fazer o que for, mas tem coisa que é inerente a mim e a você para fazer. Deus não move uma palha naquilo que nós podemos fazer. Agora move o mundo todo naquilo que nós não podemos fazer. Vou repetir. Deus não move uma palha naquilo que eu, pastor Osés e toda a humanidade pode fazer. Agora, no entanto, entretanto, todavia, Deus move o mundo todo naquilo que nós não podemos fazer. Então, perceba que Deus, ele pode todas as coisas. Agora, Deus mandou tirar a pedra. Deus perguntou àquele homem, perceba que Deus, Jesus, ele dá a dica, ele estimula a fé das pessoas. Ele provoca a fé das pessoas. Você vê que o primeiro homem, lá em Marcos, que tinha um filho lunático ou endemoniado, Jesus falou quanto tempo ele passa com a situação, tal tempo. E Jesus falou, se creres, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E aquele homem não cria, mas passou a crer. Então, queridos, não adianta, não importa como você esteja a sua fé, você pode alcançar uma fé que vai alcançar o coração de Deus. Você pode alcançar uma fé que vai abençoar a sua vida, abençoar o seu corpo, abençoar a sua alma e abençoar o seu coração. Busque de Deus essa fé. Busque ter em Deus essa fé. Busque com a palavra de Deus. Querido, se for o caso de você subir monte, suba monte. Querido, eu não tenho nada contra monte. Pelo contrário, andei muitas vezes no monte. Agora, claro que tem tempo para tudo. Porque tem gente que Deus... Vamos disciplinar a matéria. Vamos disciplinar a matéria. Deus responde no monte, Deus responde em casa, Deus responde na rua, Deus responde em qualquer lugar. Agora, uma coisa do monte que é bom, que eu acho, que eu particularmente acho no monte, é que você vai espairar a sua mente por causa do contato com a natureza. Por causa como a ciência fala GABA. O que é GABA? Quando você tem contato com a natureza, você olha para os livros dos vales. Jesus não mandou ninguém olhar para um celular. Jesus mandou alguém olhar para os livros dos vales. Jesus não mandou olhar para os carros. Jesus mandou olhar para os pássaros do céu. Ah, mas não tinha carro nem celular na época. Pronto. Jesus não mandou ninguém olhar para a carroça nem para casa. Ele mandou olhar para os livros dos vales, os pássaros do céu. Então, isso produz em você a ocitocina. O que é a ocitocina? É o hormônio, querido, natural do prazer. É o hormônio natural do prazer. Agora, nada, mas isso na doutrina, como nós falamos aqui, para você, Deus só vai lhe responder no monte. Queridos, a questão do evangelho está no equilíbrio. A questão do evangelho está no equilíbrio. Então, perceba que Marta era um pouco incrédula. Marta agora uma mulher excepcional. Eu vejo pessoas tocando um pau em Marta, mas Marta era excepcional. Maria, ela tocava mais no coração de Deus, porque Maria ela era divina, espiritual. Maria era uma mulher excelente, mas as duas eram fantásticas. As duas eram extraordinárias, tanto Marta como Maria. Olha só que Maria ela tinha uma leitura espiritual melhor do que Marta. Marta era uma mulher crente, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, mas Marta também se preocupava mais na matéria, no sentido de organização. E isso era necessário, queridos. Jesus falou que Maria escolheu a melhor parte, mas não diz que Marta escolheu a pior parte e que Marta está fazendo era ruim. Porque, queridos, há uma congruência, né, de Deus colocar e organizar as coisas no mínimo detalhes. Nós somos seres humanos, espirituais e emocionais. Por isso eu gosto da ideia de trabalhar com o homem holisticamente, não somente espírito. O homem ele precisa de assistir uma partida de futebol, se for o caso, brasileiro, se for americano, assistir um basquete, se for da Austrália, vai assistir o futebol americano, enfim. O homem precisa, o rugby, né, da Austrália. Então, o homem precisa preencher algo da sua natureza normal, desde quando não vem ferir os princípios da Bíblia. Foi como eu ouvi de um pastor renomadíssimo, o que não é pecado, meu amigo,
faça sem medo de ser feliz. Não sendo pecado, não sendo condenado por Deus. Faça. Né? Então, o homem, ele é altruísta. E tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Eles, um dos segredos da oração, da crença, é você agradecer antes de receber. Já agradeça antes de você receber. Já dê graças a Deus antes de receber. Por quê? Porque isso alimenta a sua fé, isso alimenta a sua crença. Lembra da crença? Lembra da fé? Lembra da esperança? E isso é uma evolução muito grande para o seu sonho, para a libertação que você quer, para algo que você quer. Você dá graças antes de receber. Isso é princípio bíblico. Pai, já te dou graças. Querido, já vi tantos testemunhos. Aconteceu comigo mesmo. A pessoa fala, não, ele só fala dos outros e ele. Vários testemunhos aqui, como já falei para você aqui, vários testemunhos. E passaria aqui o ano todo falando só de testemunho. Mas já vi como pastor, acompanho pessoas e fora também do meu arraial pastoral, com outros pastores, com outros amigos, vários testemunhos de pessoas que conseguiram porque agradeceram antes, porque buscaram a fé, agradeceram antes. Né? Isso é um propósito de fé. Fé é isso, se agradecer antes, você acreditar a despeito de, você crer a despeito de. Então, a fé, queridos, ela não é muitas vezes racional. A fé, ela não é que ela seja irracional, insana. Não é que ela seja insana. Porque a pessoa pode pensar que a fé é insana. Mas a fé, ela é irracional no sentido de que você não vai compreender. Entendeu? E Deus faz conforme a nossa fé. Né? Então, outra questão muito importante, querido, se encontra em Marcos 16, 15, 16, 17, que diz o seguinte: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, e porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que seguiam. Porque os sinais, que eles seguem o que crê. Ora, se eu tenho fé e eu creio, se eu tenho fé e eu creio que o meu milagre vai chegar, o meu milagre vai chegar. Agora, se eu não tenho fé e eu não creio, o meu milagre não vai chegar. Por mais que eu fale, por mais que eu saiba de Bíblia, queridos, crer é algo que você, é uma prática. A crença é uma prática. Eu creio a despeito de, é igual perdão, a crença é igual perdão. Porque se você for raciocinar, se você for racionalizar, se você for colocar no papel, né, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se você crer, você vai muito mais longe, queridos. Você vai muito mais longe daquilo que você espera. Se você crer sem racionalizar, né, como diz a Bíblia aqui, e esse sinal seguirão os que crerem. Vai seguir o que crerem. A pessoa crê por isso falando, nós cremos, por isso falamos. E no meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas e as demais coisas. Pegarão uma serpente e beberão alguns mortíferos, não lhe fará mal algum. E porão a mão sobre enfermos e o curarão. Queridos, uma coisa que eu sempre falo hoje na igreja, que eu vou explicar aqui, fazer um vídeo sobre isso, é a respeito do milagre. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, a medida de fé, o homem precisa procurar. Eu vejo muitos pastores aí, com conversa bonita, e chega na frente da igreja, e isso, queridos, é bom. Agora, se eu falo apenas por falar e não vivo, queridos, eu preciso querer viver aquilo que a Bíblia fala. Deus faz milagres, maravilhas, muito mais, queridos, eu creio muito mais. Agora, não é dente de cachorro, como as pessoas pensam.
é uma bênção de Deus. Algo que você precisa buscar de Deus. Você precisa estar inserido no contexto. Você precisa ter o padrão de desenvolvimento que Jesus tinha, o padrão de desenvolvimento que Paulo tinha na sua fé, que Moisés tinha na sua fé, né? Que Elias tinha na sua fé para chegar na altura desses homens, né? Então, se você quer ter mais poder de Deus, porque nós temos poder de Deus. A princípio, se você crê, você tem poder. Agora, se você quiser chegar a um nível mais alto, como a Bíblia fala, que obras maiores que a de Jesus, o próprio Jesus falou, eu falei isso até no meu Instagram, que muitas pessoas, muitos homens de Deus, fizeram até obras maiores do que a de Jesus, pelo nome de Jesus. Porque creram e operaram grandes sinais, prodígios e maravilhas. Você não vai ver, não é algo que é corriqueiro, é algo que é raro, mas sempre tem um em uma geração, é para ser 1000, mas sempre tem um que destoa no sentido positivo, altruísta da fé. Amém? Então, queridos, creia no seu milagre, creia que Deus pode fazer muito mais abundante na sua vida, daquilo que você pensa e imagina. E eu creio que Deus vai realizar grandes milagres na sua vida. Eu creio que Deus vai abençoar, vai abrir porta onde não tem. Eu creio que você precisa dar o primeiro passo e Deus vai fazer coisas magníficas, magníficas, coisas extraordinárias. Deus vai trazer a paz, a alegria no seu coração. Deus vai realizar o desejo do seu coração. Amém? Um forte abraço. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E se lembre-se,